vive um momento onde o que era o papel do homem mudou muito ao longo dos anos. O que era o homem dos anos da década de 50, da década de 80, talvez não seja mais um ideal de masculinidade que é praticado, ou talvez seja incentivado a ser praticado nos dias de hoje. A masculinidade, você vê que ela está em crise? Bem, a palavra crise, ela no senso comum, ela tem a ver com, digamos, uma perda de valor, né? Quer dizer, aquilo que tinha um determinado valor e por alguma razão perde em parte ou completamente o seu valor. É interessante como a palavra crise, etimologicamente, na sua origem, ela quer dizer outra coisa, né? Ela quer dizer mesmo um recuo que permite uma avaliação crítica. E, nesse sentido, eu acho que essa masculinidade, ela pode sim, de fato, ser objeto hoje de reflexão. E sempre lembrando que para que nós possamos atribuir algum valor a ela, nós precisaríamos ter alguma referência, algum ideal de masculinidade, e é esse que será sempre muito problemático e muito discutível. Eu, do meu lado, tendo a estender e a alargar mais o âmbito da preocupação para toda a humanidade, porque, no final das contas, acho mesmo que a mulher é um homem como qualquer outro e o homem é uma mulher como qualquer outra, né? Então, nesse sentido, alguns dos atributos mais essenciais da humanidade, felizmente, são comuns a homens e mulheres, e por isso costumo gostar de refletir sobre o humano na sua concepção mais ampla. Agora, claro, para aqueles que têm na masculinidade algum tipo de viés de superioridade em relação ao feminino, superioridade essa institucionalizada, legalizada ou implícita simplesmente, esse deve estar sofrendo muito. Por quê? Porque, evidentemente, cada vez mais as mulheres vão ocupando os espaços que antes eram espaços de exclusividade masculina e vão fazendo com muita competência, de certa maneira desmentindo crenças, né, de que a natureza feminina era adequada a um certo tipo de vida e a natureza masculina era adequada a outro tipo de vida, e deixando claro que, no final das contas, a vida é mesmo objeto de uma escolha em grande medida e, portanto, essa prerrogativa soberana que temos de escolher a vida, ela só faz sentido se tivermos uma certa autonomia em relação a sermos homem ou mulher. Então, nesse sentido, acho que muito há a refletir sobre os dias atuais, mas, sobretudo, penso eu que a questão desse descolamento em relação à natureza e a possibilidade de fazermos da nossa vida o que bem nos aprouver, independentemente de termos nascido menino ou menina, isso é um dado interessante a considerar. Eu sou um autêntico partidário de um feminismo existencial. Em que sentido? No sentido de entender que não será a nossa natureza um limitante das nossas escolhas e estamos autorizados a elas justamente porque, no caso de homens e mulheres, diferentemente de um gato que é escravo da sua natureza,
homens e mulheres transcendem a sua natureza, podendo até invertê-la, podendo até enfrentá-la, podendo até transgredi-la, podendo até alterá-la. E isso é uma prerrogativa que decorre das competências intelectivas da humanidade. E a gente tem essa questão que acho que a masculinidade ela sempre foi atrelada a símbolos, né? Então, se a gente for buscar um pouco na Grécia, tinha a questão dos deuses, dos semideuses, Hércules, os romanos tinham esse resgate dos valores helenísticos, a Renascença também tinha esse muito valor. O homem está sempre buscando um símbolo, né, para ele se referenciar, né? Essa coisa da gente, hoje os caras que vêm espartanos, Peaky Blinders, a gente está sempre buscando isso, né? O símbolo, né, é muito interessante porque ele é uma materialidade que está no lugar de outra, né? O símbolo, ele tem sempre alguma materialidade que permite cumprir funções que aquilo que ele simboliza não conseguiria. Então, a título de exemplo, a palavra é um símbolo. E a palavra tem uma flexibilidade que permite um tratamento pelo pensamento. E aquilo que a palavra simboliza não entraria na nossa cabeça, né? Então, vamos pegar um símbolo clássico do Ocidente, a cruz, né? A palavra cruz, C-R-U-Z, você pode trabalhá-la na mente com facilidade, ela tem essa flexibilidade. Agora, uma cruz de madeira não entra na sua cachola, então, o símbolo ele está no lugar de, né? E estando no lugar de, ele tem um quê de arbitrário, né? No final das contas, a cruz simboliza o que simboliza, por quê? Poderia simbolizar outras coisas completamente diferentes. Então, existe uma luta em torno dos símbolos, né? Uma luta em torno do que o símbolo simboliza e do que deve simbolizar o que precisamos que seja simbolizado. E aí a questão da masculinidade é um objeto de luta muito grande, porque dependendo do símbolo que você escolher, você dará do homem um certo viés, um certo entendimento. Você falou aí em Hércules, espartanos, faltou falar em Ben-Hur, faltou falar em Chuck Norris, né? Então é um jeito de entender e de fato muito consistente com, né, um entendimento do senso comum. Não tem no meio da sua lista nenhum poeta, por exemplo, né? Você poderia ter dito, vamos pensar num símbolo de homem, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, ou um escritor como Machado de Assis, ou um professor como, sei lá, professor Karnal, professor Cortella, enfim. Então, por que será, né, que... Então, ainda fica muito claro para nós que o homem é associado a certos atributos de agressividade, né, de conflito, de imposição, de força física, e isso é muito redutor, né? Concorde comigo, isso é muito redutor, porque, no final das contas, o homem pode ir além de dar porrada, né? O homem, ele é cientista, por exemplo, né? O homem foi à Lua, o homem arrumou a vacina rapidinho aí. Amém. Né? O homem, né? Porra, o homem faz coisas impressionantes, né? Então, reduzi-lo a um troglodita é um trabalho de simbolização, né? Um trabalho semiótico. Como todo trabalho semiótico, ele corre o risco de empobrecer, e nesse caso empobrece poderosamente. Então, já que há uma disputa, então vai aqui a possibilidade de levantar a bandeira de uma masculinidade sutil, uma masculinidade capaz de ser como Dostoiévski, uma masculinidade capaz de ser como Dante,
uma masculinidade capaz de ser como Beethoven. E aí nós teríamos, digamos, um tratamento semiótico para a masculinidade que é mais dignificante do que simplesmente alguém apto a dar soco e pontapé. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o professor Clóvis de Barros. Clica aqui do lado para assistir o episódio completo. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E aproveita o nosso cupom PODCASTMHM para 12% de desconto nas suas compras na Insider. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.